Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática ao seu dispor. Você que é aluno do terceiro ano do ensino médio, quer ver a correção da primeira avaliação trimestral de matemática do terceiro ano do ensino médio 2022, eu trago para você nesse vídeo a correção das questões de 5 a 8, cujos temas são função do primeiro grau, geometria plana, multiplicação de vetores e trigonometria na circunferência. Uma aula que dá para você ter um aproveitamento muito legal. A primeira questão diz o seguinte: uma reta forma um ângulo de 35 graus com o eixo das abscissas no sentido anti-horário e passa pelo ponto M de coordenadas 25 e menos 6. Considere a tangente de 35 graus como 0,7. A equação reduzida dessa reta está representada em qual dessas opções? Então, função do primeiro grau, não só aí no terceiro ano do ensino médio, mas também no primeiro ano do ensino médio, no segundo, é sempre um tema muito recorrente aí dos vestibulares, do Enem, dos concursos públicos, então vale muito a pena você assistir. Primeira coisa, vamos pensar em termos de função com o gráfico aí na nossa tela. Esse eixo do x representa as abscissas, sempre esse primeiro valor é referente a esse eixo do x, e o segundo valor referente ao eixo do y. Então nós temos aqui uma reta, nessa reta a gente tem um ponto, que tem x valendo 25, a abscissa dele, o x é 25, e o y é menos 6, né? Sempre o menos está aqui na parte abaixo do zero. E a inclinação dessa reta é de 35 graus. Veja bem o que diz. Forma um ângulo de 35 graus com o eixo das abscissas, com o eixo x, no sentido anti-horário. O que significa isso? Fala aí, reloginho. Veja como os ponteiros do nosso reloginho rodam. E aí, no sentido anti-horário, está rodando ao contrário do que os ponteiros do nosso reloginho rodam. Por isso que diz no sentido anti-horário. Agora, como descobrir qual é a lei de criação dessa função? Qual das fórmulas aqui, qual equação aqui representa essa retinha bacaninha aí? Toda função do primeiro grau, a equação dela pode ser dada por y igual a x mais b. Pormenorizando isso, o y é a variação para cima e para baixo no eixo aqui vertical, o x é a variação direita e esquerda no eixo horizontal, e o a e o b, o que é o a? O a, esse verdinho bonitinho aí, é a inclinação da reta, se é mais inclinada, se é menos inclinada, se é descendo, se é subindo. E o que é o b? O b é o coeficiente linear, onde a linha do y é interceptada. Então, nós já temos aqui algumas informações importantes. Nós já temos a inclinação que o A determina. Ele não é a inclinação, ele é o coeficiente angular. A inclinação é 35 graus, mas o coeficiente angular é 0,7. Esse ângulo aqui tem tangente igual a 0,7. E a tangente é que determina a inclinação de uma reta. Agora, vamos lá. A gente já tem aqui o coeficiente angular, que é 0,7, né? Que é o mesmo que dizer que é a tangente. Como o A é o coeficiente angular, a gente já tem o A. Então, nós vamos colocar menos 6, porque esse ponto aqui tem y valendo menos 6, por isso que o menos 6 veio no lugar do y. Como o x aqui vale 25 e o y menos 5, eu vou lá no lugar da letra A, coloco o coeficiente angular, que é 0,7. No lugar da letra x, o 25, mais b. E agora ficou simples de achar o b. Menos 6 é igual a 0,7 vezes 25. Vamos ver o que dá. 7 vezes 5, 35. Eu elevo 3. 7 vezes 2, 14. 3, 17. Uma casa após a vírgula. 17,5 mais b. Passando o 17,5 para o lado do menos 6, ele vai negativo para antes da igualdade, porque ele está depois. E juntando com menos 6 dá menos 23,5. Você deve 17,50 num lugar e deve 6 no outro, você deve 23,50. B é igual a menos 23,5. Achei o B e tenho o A, eu posso voltar aqui e montar a equação. Y é igual a x. O A
é o coeficiente angular, que vale 0,7 vezes x, mais o b que eu acabei de achar, está até quentinho, equivale a menos 23,5. E veja que informação importante, nem está pedindo nessa questão. Mas quando a gente fala coeficiente angular, é a inclinação da reta, o ângulo de inclinação. Quando a gente fala coeficiente linear, é onde o y é interceptado. E sempre o b é o valor onde o y é interceptado. Veja que deu menos 23,5. Certinho? Então, assim nós podemos concluir que a equação dessa reta com todas essas informações está na letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, B de bons estudos. Vamos agora à correção da questão número 6, que diz o seguinte: um professor de matemática pediu que os estudantes presentes em sua aula fizessem uma construção geométrica. Para isso, ele distribuiu uma folha com a figura de um triângulo escaleno RST e pediu que obtivessem o lugar geométrico dos pontos do plano que estão a uma mesma distância do vértice R e do vértice S desse triângulo. O estudante que produziu a construção correspondente à pedida pelo professor de matemática obteve vamos ver qual das alternativas. Então, um triângulo RST escaleno. O que é um triângulo escaleno? É um triângulo que tem todos os lados diferentes entre si. Então tá aqui um grandão, um médio, um pequeno. E diz que era para construir um lugar geométrico em que o ponto tivesse equidistante de R e de S. Como os pontos estão a uma mesma distância do vértice R e do vértice S, uma das formas que a gente usa é usando o transferidor, né? Pega aqui o R como centro de uma circunferência e com o transferidor você passa um semicírculo aqui. O mesmo você faz com o S. Pega o centro aqui e com o transferidor você faz um arco, ou lápis de compasso, né? E todos esses pontos que estão nesse segmento de reta que passam pelo encontro desses arcos é chamado de mediatriz. A mediatriz é o segmento de reta formado por todos os pontos equidistantes de R e de S. Por quê? Porque aqui eu tracei um arco com raio igual ao raio desse arco e centros em RS. Então esses pontos sobre essa linha azul são equidistantes de R. Se você pegar esse pontinho equidistante, porque tem a mesma distância daqui a aqui, se você pegar esse ponto tem a mesma distância, qualquer ponto que você pegar nessa retinha tem a mesma distância, tanto do R quanto do S. Aí a gente chama esse tipo de reta de mediatriz, que está mediando aqui, né? Então a alternativa correta é a letra D de Deus, bondoso Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 7 diz o seguinte: considere o vetor U de coordenadas 28 e 24 e o vetor R resultante da operação. R é igual a 2U. Então aqui é multiplicação de vetores, multiplicar um número inteiro por um vetor. O que é vetor? Em física a gente vê muito vetores, né? Resultado de uma força, né? É o sentido que se aplica uma força, a direção que se aplica uma força. Então o U tem coordenadas aqui 28 e 24. Eu posso colocar em forma de matriz, ou uma matriz só com uma coluna, né? O primeiro elemento aqui representa o X, o segundo representa o Y. 2 vezes U é simplesmente multiplicar 2 por 28 e multiplicar 2 por 24, né? 2 vezes 28 e 2 vezes 24. Então, 2U, a resultante aqui, vai ser 2 vezes 28, 56, 2 vezes 24, 48. Então, 2U é esse ponto de coordenadas 56 e 48. Colocando aí no gráfico, para ficar um pouquinho mais claro, nós temos aqui o eixo X e o eixo Y. O primeiro valor sempre se refere ao eixo X e o segundo valor, tanto na matriz quanto aqui no par ordenado, se refere ao Y. Então, eu vou pegar aqui primeiro esse ponto, que é o ponto U de coordenadas 28 para o X e 24 para o Y, e representá-lo aqui, ó. Está aqui o nosso pontinho, o vetor U, que vai da origem até esse ponto.
Agora, se eu pegar o que eu encontrei, 56 e 48, e colocá-lo no gráfico, olha, o R é toda essa retinha que vai daqui da origem até nesse ponto de coordenadas 56 e 48. Né? Veja que ela é exatamente o dobro, o módulo dela, porque a gente fala módulo, medida, o comprimento do U. Se tem 2U, é só dobrar o comprimento. Então, as coordenadas do ponto resultante são 56 e 48. Alternativa correta, letra A. Vamos agora à questão número 8, a última dessa videoaula, que aborda trigonometria na circunferência. A trigonometria na circunferência estuda o seno, cosseno, tangente, mas é importante que a gente esteja atento a saber de fato o que é seno. O que é seno? Seno é o deslocamento em relação ao eixo de Y. Eu até uso esse macetezinho, sieno. Por que sieno? Para lembrar que o seno está relacionado ao deslocamento no sentido vertical do eixo Y. Então, quando você pega esse ponto, 0 grau, o seno, o deslocamento para cima e para baixo foi de quanto? Foi de 0. Porque se você ligar aqui, está na direção do zero, na altura zero. Então, tanto esse gráfico está dentro da proposta, esse gráfico está dentro da proposta e esse. Esse não, porque tem 1 de altura. Esse não, porque tem 2 de altura. Agora, vamos girar um pouquinho aí. Se a gente for lá para cima para o π sobre 2, né? O que é π? Um meio círculo. Π sobre 2 é dividir esse meio círculo ao meio. O π vale 180 graus, se você dividir ao meio aqui seria 90. Você pode colocar o 90 ou π sobre 2. Agora, quanto que é o seno aqui nessa altura? O seno é 1. 1 de quê? 1 de um raio. Pense no raio da sua bicicleta. A hora que você pedalou de tal forma que aquele biquinho que enche a câmara de ar esteja cá em cima, ele está a um raio de distância do centro. Por isso que a gente diz aqui que o seno de π sobre 2 é 1. Aqui o seno é 1, porém aqui diz 2 senos. Então eu preciso dobrar esse 1. Qual dos gráficos que traz 2 no π sobre 2? Esse aqui. Então esse aqui já está fora, que ele traz só 1. Esse aqui também já está fora, que traz 0, né? Agora vamos girar um pouquinho mais a roleta aí. Chegou aqui no π. Π, meio círculo aí, um semicírculo é π. O π tem seno 0. Se eu dobrar 0, continua 0. Olha que está batendo nesse gráfico agora. Vou pegar aqui 3π sobre 2. 3π sobre 2. Qual é o seno de 3π sobre 2? É menos 1. 3π sobre 2 tem seno menos 1 porque é um raio para baixo é negativo, né? Então, menos 1. Se eu dobrar, tem que dar menos 2. Veja que esse gráfico está batendo. Agora eu vou fechar aqui o círculo. Cheguei em 2π. Quanto que é o seno de 2π? 0. Dobrando 0, dá 0. Então, a alternativa correta, letra E. Porque coincidiu todos os pontos aqui com o giro na trigonometria no círculo, os senos que eu procurei aqui. Então a alternativa correta, letra E de esperança e de espero por você assistindo a correção. Todas as questões estão muito bacanas, basta clicar no canto superior direito, beleza? Aguardo por você. A você, meu aluno querido, meu querido amigo, eu quero falar. Acredite sempre no futuro e o caminho seguro é você estudar. Se você estudar direitinho, lhe abre caminhos, você vencerá. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar.